Você sabe quem foi Jesus Cristo? Sabe quem Ele é? O conhece? Sabe a respeito da obra que Ele realizou em favor da humanidade? Hoje nós queremos falar a respeito do ser mais importante que um dia já pisou nessa terra, Jesus Cristo. Certamente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar de Jesus. Esse é o nome mais influente de toda a história. Todavia, queremos aqui oferecer uma oportunidade de você conhecê-lo melhor e, a partir de então, ter a convicção da sua importância. Quando analisamos a história da humanidade, em algum momento vamos nos deparar com aquela que é com certeza uma das figuras mais populares de todos os tempos, Jesus Cristo. Duvida? Pegue qualquer livro de história que você tiver à sua disposição e você vai perceber que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O homem que dividiu a história da humanidade trouxe diversas contribuições para o mundo. A desigualdade em todos os aspectos eram comuns na época, mas Jesus, com o discurso de amabilidade ao próximo, quebrou essas barreiras. A mulher que era ignorada passou a ter direitos e voz ativa na sociedade. Instituições como os direitos humanos foram fundamentados nos ensinamentos de Jesus. As principais constituições, como a dos Estados Unidos, tiveram como base a Bíblia. Códigos de ética foram implementados por meio dos seus ensinamentos. Jesus foi um divisor de águas na humanidade, não somente pela contribuição para a sociedade, mas principalmente na espiritual, pois até então o homem vivia afastado de Deus. O homem havia se tornado inimigo de Deus por causa do pecado, mas o plano de Deus era a reconciliação com a humanidade. E devido ao seu plano, levantou homens que profetizaram a vinda do Salvador. Isaías é um deles, considerado o profeta messiânico. Além disso, todos os atos e instituições apontavam para a promessa da vinda do Messias. Essa promessa se cumpriu quando Jesus nasceu, sendo anunciado pelo anjo Gabriel como aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Mesmo assim, existem aqueles que ignoram Jesus como Salvador prometido. Mas a palavra de Deus é enfática ao nos mostrar os eventos, os fatos e acontecimentos que apontam para Jesus como Salvador, conforme já vimos em alguns textos citados. Mas como sucedeu esses acontecimentos? A Bíblia nos mostra no Evangelho de Jesus, escrito por João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelista, João, já havia citado no capítulo 1 e versículos de 1 a 5 que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus, e no princípio todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus, mesmo sendo Deus, veio à terra em forma humana e habitou entre nós, os homens. Jesus é o Emanuel descrito por Mateus, cujo nome é traduzido como Deus conosco. Paulo enfatizou aos filipenses que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Contudo, não podemos esquecer que mesmo assumindo a forma humana para vir à terra, Jesus jamais deixou de ser Deus. Como ser humano, ele passou pelas mesmas limitações que nós passamos como o tempo, espaço, sede, fome, sono, cansaço, tristeza, indignação, dor, as emoções que sentimos e a experiência de ter um pai e uma mãe, sendo eles humanos assim como nós. Contudo, ele afirmou ser igual ao Pai Celeste, ou seja, sendo Deus, ele é eterno, onisciente, Criador, Senhor e Salvador, e assim sendo, perdoou pecados, curou, salvou, operou milagres e cumpriu as Escrituras. Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez.
Quando lemos esse texto, fica evidente a divindade de Jesus. E essa é a razão da nossa esperança, porque Jesus morreu por nós, ressuscitou e vive. Contudo, algumas pessoas reconhecem Jesus apenas como um ser admirável, um exemplo a ser seguido pela forma simples de viver, pelos ensinamentos que deixou, tanto os psicológicos como pedagógicos, pela bondade com que se relacionava e por ser um profeta revolucionário, aceitando assim apenas parte dos escritos a respeito do Mestre Jesus, seguindo assim uma incoerência de pensamentos, pois não se pode seguir ensinos de Cristo como homem e rejeitá-lo como Deus, pois o próprio afirmou ser Deus. Conforme temos visto ao longo dessa exposição, rejeitar a divindade de Jesus é um ato de insanidade. Sua mensagem, sua vida, sua morte e ressurreição nos servem de exemplo e são provas de sua divindade. Além do mais, Jesus afirmou: "Eu e o Pai somos um", ou seja, ele afirmou ser Deus. Em Colossenses, a divindade de Jesus Cristo é reafirmada. Veja o que foi escrito a respeito do nosso Mestre: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, não há como aceitar e refutar parte das Escrituras para crer apenas naquilo que acreditamos. A Bíblia é a palavra infalível de Deus, e nela cremos na íntegra dos seus escritos, pois embora os autores que a compõem sejam diversos, em tempos distintos, não há incoerência nas Sagradas Escrituras desde o início até o fim. Importante também ressaltar que só existe um caminho que leva a Deus: Jesus. Nesse contexto, iremos encontrar aquele que é religioso e afirma que todas as religiões levam a Deus. Há também aqueles que negam a existência de Jesus como uma divindade, mas apenas como um líder importante do seu tempo. Existem ainda pessoas egocêntricas que acreditam que o homem não precisa de Deus, sendo assim autossuficientes. Mas a realidade é que a verdade virá a todos, e aqueles que duvidam serão impactados durante a sua morte. Jesus foi enfático ao dizer: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Aí entendemos que não existe outro caminho a não ser recorrer a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus tanto amou o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Foi o amor de Deus por nós que o fez se entregar como sacrifício pelos nossos pecados, levando sobre si toda a culpa, toda a maldição, todo o sofrimento, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele enfrentou a morte e a venceu, pois ressuscitou ao terceiro dia e está no céu, para onde iremos morar junto dele. Mas se você não sabe quem é Jesus Cristo, traremos aqui algumas definições. Ele é aquele que no princípio criou os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã, o filho de Davi, o Messias prometido. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, simbolizado pelo Cordeiro, pela Arca da Aliança, pelos sacrifícios, pelas festas de Israel, pelo tabernáculo, pelo sábado, pelo maná, pela serpente que curava no deserto,
Por ele, os oprimidos foram libertos, os surdos ouviram, os mudos falaram, os cegos viram, os leprosos foram purificados. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, o glorioso Senhor. Aquele que é o nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Aquele que era e é e há de vir. O nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o justo, o Filho do homem, o Verbo autoexistente. Mesmo sendo Deus, tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo E por amor de nós foi humilhado, cuspido, açoitado. aquele que carregou sobre a cruz os nossos pecados. E pelos nossos pecados morreu para nos dar a vida. Ele foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Ele voltou para o céu em glória e derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que nele crer. Ele é aquele que governa as nações e tem todo o controle sobre a palma de suas mãos. Ele é aquele que vai voltar poderosamente. E ele é o noivo da igreja, aquele que enxugará todas as nossas lágrimas. E nós reinaremos com ele. Quem é ele? Ele é Deus, que se fez homem. Ele é Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Pedimos também para que você venha inscrever-se no nosso canal para nos apoiar. Você já conhecia Jesus? Já sabia quem ele é? Deixe nos comentários a sua resposta. O seu comentário será muito importante para novos vídeos.